Chamo para ocupar a tribuna o próximo candidato a ser arguido, o candidato Luiz Neto. Conselheira Janaína. Me chamar de candidato, eu ia me levantar. Candidato, qual a opinião do candidato sobre a criminalização de práticas que violam as prerrogativas profissionais dos advogados? Conselheira Janaína, agradeço a pergunta. Essa é uma bandeira que eu já vinha falando há algum tempo. Ainda bem que nós já temos um processo legislativo que encontra-se prestes a finalizar, tipificando essas condutas de alguns agentes públicos que insistem em violar as prerrogativas dos advogados. Mas eu vou além. Creio que nós devemos, na ordem, ter o cuidado e também a dinâmica de impedir que esses agentes violadores, quando se aposentam, voltem para o nosso seio. Devemos criar, acho que a ordem tem que criar, uma lista negra ou branca, como queiram, dos agentes públicos que violam as prerrogativas dos advogados. Isto se faz necessário para que eles tenham sempre, na visão deles, que o advogado é, antes de tudo e mais nada, um arauto da cidadania. A prerrogativa do advogado não é algo personalístico do advogado, não, é uma prerrogativa da cidadania. Por isso que deve ser respeitada por todos os agentes públicos. Eu concordo plenamente e rogo a Deus que ainda este ano nós tenhamos o encerramento desse processo legislativo que está tipificando as condutas desses agentes públicos que violam as nossas prerrogativas. Obrigado. Conselheiro Roberto de Oliveira. Candidato, um desembargador deve conhecer a realidade e as peculiaridades do Estado do Pará. Na sua opinião, qual o maior problema da Justiça Estadual nas comarcas do interior? Obrigado pela pergunta, conselheiro Robério. Me parece que, em primeiro lugar, o principal problema é a ausência de comarca em cada um dos interiores, em cada um dos municípios, que é uma regra constitucional e que até hoje não foi cumprida, não foi instalada pelas nossas autoridades competentes. Porém, mais do que isso, o que eu vejo e que eu presenciei nessas andanças que fiz, companheiros, junto aos colegas do interior, é a total falta de infraestrutura para o exercício da advocacia. Eu vi a alegria com que os colegas do interior celebravam meu Deus, faltou a palavra, as inaugurações das salas dos advogados. A sala de advocacia nos fóruns interioranos nada mais é do que a preparação do advogado, preparação dos colegas para o futuro da advocacia, que é o processo judicial eletrônico. Temos que mantê-las, temos que criar mais. O judiciário tem que ser parceiro da ordem neste sentido. E nós precisamos levar para o interior infraestrutura. Eu senti na pele, numa dessas andanças, num interior longínquo, que eu precisei passar uma petição de um prazo que eu tive que fazer, porque, além da campanha, eu tive que fazer meus prazos também. Precisei passar uma petição pela internet e eu não conseguia passar, porque não funcionava a internet, ou então eu estava congestionado. Então, nós precisamos, antes de tudo e mais nada, dar condições de infraestrutura a todo o Poder Judiciário no Estado do Pará, a todos os interiores paraenses, a todo o município do Pará, onde tiver uma comarca, e, se possível, instalar em todo o município uma comarca dotada de infraestrutura. Mas não é só infraestrutura física, não. Precisa ter juiz na comarca,
precisa ter promotor na comarca, precisa ter defensor público na comarca. Eu verifiquei em locais que havia juiz, mas não tinha promotor. Tinha promotor, mas não tinha juiz. Tinha promotor, juiz e não tinha delegado. Tudo bem, a parte policial não é parte do Poder Judiciário, mas é parte do Estado no sentido lato. Precisamos dotar os interiores, os nossos municípios, de infraestrutura, de recursos humanos, recursos tecnológicos. É para isso que existe o Poder Judiciário. O poder público existe para servir a população, para servir ao jurisdicionado. E entendo que esta é a forma que nós temos de minorar as sofridas carências do povo interiorano, do advogado do interior, que passa pelas mesmas agruras que nós aqui da capital passamos. Obrigado. Antes de passar o sorteio para o conselheiro Jefferson, só comunico aos candidatos e a todos os presentes que nós já estamos aplicando 1 minuto de prorrogação automaticamente. Tá? Creio que todos concordam com esse procedimento. Perfeitamente, conselheiro Jefferson. O candidato entende que as metas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça representam a solução efetiva no sentido de implementação da celeridade processual? Conselheiro Jefferson, obrigado pela pergunta. Eu creio que os dados mais recentes levantados pelo CNJ estão demonstrando que a imposição dessas metas, que transformam o Poder Judiciário num mero cumpridor, carimbador de decisões, está sendo equivocada. 2013, segundo o levantamento feito pelo CNJ, o acervo de processos não julgados cresceu, aumentou. E isso tudo com aquelas chamadas metas que a gente vem tendo. Me parece que o CNJ levou 10 anos para descobrir que o grande problema do judiciário se encontra no primeiro grau. Nós temos um primeiro grau totalmente defasado do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de recursos humanos. Enquanto o gabinete do desembargador tem 6 ou 7 servidores à disposição do desembargador, o juiz de primeiro grau, quando muito, tem um assessor. E isto em comarca da capital, porque no interior nem a isso tem direito. O que precisa, então, fazer? Qual é a solução? A mim, no meu parco entendimento, nesses anos de exercício da advocacia, me parece que é fundamental que o magistrado entenda de gestão do seu gabinete. O CNJ também descobriu que o grande problema do judiciário em relação ao retardamento da prestação jurisdicional é a falta de gestão no gabinete dos desembargadores e dos juízes. Precisamos implementar ferramentas que possam fazer com que essa prestação jurisdicional seja mais célere. A mera imposição de cumprimento de metas não está dando certo. O acervo, volto a repetir, tornou a crescer. E vai crescer. Porque com a Constituição de 88, todo mundo achou que o judiciário era a solução para todas as mazelas de tudo. E agora o CNJ viu que não é assim. Tanto é que está criando os núcleos de conciliação e mediação como uma forma de evitar a judicialização de muitas questões que hoje em dia entulham e emperram o andamento da máquina do judiciário. Então, eu entendo, meu caro conselheiro, que essas metas, infelizmente, não alcançaram o seu objetivo. É o que eu tinha a responder. Conselheiro Denis Serruia. O que o candidato apresenta como proposta para combater situações de corrupção dentro do Poder Judiciário Estadual, tendo visto o papel da OAB de cobrar a lisura e transparência do TJE Pará? Obrigado pela pergunta, conselheiro. Eu entendo que o desembargador, oriundo do 5º Constitucional, tem que ter como cláusula pétrea de sua conduta o combate à corrupção entre seus pares.
primeiro, deve blindar o seu gabinete contra isto, escolhendo bem a sua assessoria, uma assessoria qualificada, buscando apoio junto à academia, no sentido de qualificar os seus servidores, no sentido de fazer com que os seus servidores tenham lhanho no trato com os advogados. Mas, antes e acima de tudo, também e principalmente, nós devemos ser ponta de lança lá dentro do Poder Judiciário contra a corrupção junto aos nossos pares. E combater sistematicamente, e cabe aqui aos colegas advogados serem fiscais disso, fazer uma fiscalização e levar as denúncias que tem que levar, porque nada impedirá que um colega oriundo do 5º Constitucional possa apresentá-las aos órgãos competentes, isto quando a OAB não o fizer diretamente, porque a OAB tem essa prerrogativa. Temos que ser duros contra a corrupção. A corrupção é um cancro dentro do Brasil. Temos que acabar com ela. O judiciário só vai melhorar se a gente acabar com a corrupção. A corrupção que atinge diretamente o magistrado, a corrupção que atinge o magistrado indiretamente através de assessores mal escolhidos. Eu terei o imenso prazer, caso escolhido, de ser um porta-voz da OAB nesta bandeira, que é uma bandeira clássica da nossa instituição. Defender o Estado democrático de direito e combater com denodo a corrupção. Esta é a minha resposta, conselheiro. Parabéns e muito obrigado pela sua participação, candidato Luiz Neto.